Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, obrigado, seja bem-vindo e que Deus nos ajude que neste vídeo você possa aí aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Bom, a todos os inscritos do meu canal, aquele abraço, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos então para o computador? Estamos aqui para mais um trimestre ou para o último trimestre desse ano de 2018. Nós vamos estudar aí nesse quarto trimestre as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. É o que nós iremos estudar nesse último trimestre de 2018. Já quero dar os meus agradecimentos a você que me acompanhou aí no terceiro trimestre, você que esteve comigo aí. Muito obrigado, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Espero poder contar com você mais um trimestre aí para a glória do Senhor Jesus. Você que é professor da escola bíblica, ou você que é superintendente, ou até mesmo você que é aluno da escola dominical, você pode estar fazendo uso desses slides na sua igreja. Se você é aluno, você pode estar indicando para o seu professor. E se você que é professor, você pode estar aí levando esses slides para você dar uma aula dinâmica, uma aula diferente, uma aula onde os teus alunos terão mais participação e mais facilidade em aprendizado. Por quê? Porque essa aula ela tem imagem que ilustra cada texto, facilitando assim a fixação e o aprendizado aí dos alunos, tá certo? Então fique comigo aí até o final desta pré-aula e você, professor, superintendente, ou até mesmo você que é aluno, ou você que não é nem cristão, mas fica comigo até o final desta aula e tenho certeza que você irá aprender algo de suma importância para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Se você não é inscrito no canal, aproveite para já se inscrever, e você que já é inscrito, está sempre comigo aí, deixa aquele joinha e que Deus abençoe, compartilhe aí nas suas redes sociais para ajudar aí na divulgação desse trabalho, tá certo? Todas as igrejas que têm feito uso dos meus slides desse trabalho, que Deus abençoe, ore pela minha vida, pela minha família, assim como eu tenho orado também por vocês, tá certo? Um abraço a todos vocês aí que me assistem aí no YouTube, tá certo? Obrigado pelo carinho aí dos irmãos, das irmãs que tem para com a minha pessoa. Vamos para a aula então, sem mais delonga. Bom, lição de número 1. Uma lição para a vida. O texto áureo se encontra no livro de Marcos 4, diz assim: e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Na verdade prática diz o seguinte: as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Eu nunca faço a leitura para nós ganharmos tempo aí dentro desta aula, tá certo? Esta lição ela tem por objetivo geral apontar as parábolas como um dos recursos mais utilizados por Jesus para ensinar. Por isso, a importância de se estudá-las e conhecê-las, tá certo? Na introdução diz que estudar esse conteúdo como discípulo de Jesus aos seus primeiros discípulos é um privilégio. Lucas 10, 23 e 24 diz: bem-aventurados são os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouviram o que ouvirdes e não ouviram. Então, quando estudarmos as parábolas de Jesus com um coração aberto e disposto a aprender como os discípulos verdadeiros, em busca de sabedoria e de entendimento das verdades espirituais profundas, nos deparamos com as sábias lições que ele nos deixou. Então, para sermos bem-sucedidos em nossa vida, aqui no mundo, nós devemos aí estudar o conteúdo aí
das parábolas de Jesus, porque são grandes ensinamentos para as nossas vidas e para o nosso crescimento espiritual. Assim, as parábolas do Senhor possuem preciosas promessas de bênção para todos quanto acolhe sua mensagem e se dispõe a compreender as verdades que elas ensinam. Então, as parábolas do Senhor, elas possuem preciosas promessas de bênção para todos aqueles que estão dispostos, a compreender aí as verdades que as parábolas do Senhor nos ensinam. Fechando aqui a introdução, nós já vamos para o tópico 1. Diz assim: o que é parábola? Subtópico 1, conceito. Parábola no hebraico, mashal, dependendo do contexto, refere-se a um dito profético, a um provérbio, uma analogia, um enigma, um discurso, um conto, um símile. Essas palavras ocorrem aproximadamente 40 vezes no Antigo Testamento, sendo normalmente traduzida como provérbios. E no Novo Testamento? Bom, o conceito de parábola no Novo Testamento é parabolê, que significa pôr ao lado de, como sentido ou com sentido de comparar, como ilustração de alguma verdade ou ensino. Ela é usada 50 vezes no Novo Testamento, sendo 2 para indicar uma fala figurativa, Hebreus 9:9, 11:19, e 48 vezes traduzida no singular ou no plural, sempre se referindo às histórias de Jesus. Ou seja, uma parábola significa literalmente uma comparação. Parábola é uma comparação. Subtópico 2. Distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem. A Bíblia Sagrada emprega várias figuras de linguagem que são necessárias para ilustrar verdades divinas e profundas. Algumas delas são o símile, o provérbio, a metáfora, a alegoria, a fábula e o tipo. E é importante não confundi-las com a parábola. Mito ou parábola? Qual a diferença? Bom, o mito, ele narra uma história como se fosse verdadeira, mas não adiciona nem a probabilidade e nem a verdade. Então, o mito é uma história contada. Exemplo, uma novela, por exemplo. A novela ela é uma mentira que é contada de uma tal maneira que quem está do outro lado assistindo até se emociona, Aquela mentira é contada de uma forma que passe veracidade, Que a pessoa até interage. Então, o mito, ela é uma história narrada, mas como se fosse verdadeira. Só que não adiciona nem probabilidade e nem verdade, não existe verdade. E a parábola? A parábola, ela ilustra verdades por meio de símbolos. Jesus deu exemplo: o campo é o mundo, o inimigo é o diabo, a boa semente são os filhos do reino, tá certo? Então, isso é uma parábola, não é verdade? Então, a parábola ela ilustra verdades por meio de símbolo. Jesus ele usou muitas parábolas em seus ensinos. O subtópico 3, que fala sobre aplicação de uma parábola. Bom, ao se dirigir aos discípulos e aos fariseus, Jesus adotou o método de ensino por parábolas, com a finalidade de convencer aqueles e condenar esses. Então, quando Jesus se dirigia ao seu público ou aos seus discípulos e aqueles que ali estavam ouvindo, ele se dirigia falando por parábolas. O seu ensino era por meio de parábolas. A finalidade desse ensino era para convencer aqueles que realmente estavam ali para ouvir, para aprender, para se arrepender, para ter uma mudança de vida. Então, para esse, Jesus, a parábola ela tinha a finalidade de convencer essas pessoas. E os fariseus, aqueles que não querem nada com a vida, aqueles que estão ali só para criticar, para ver os pontos negativos, para, ver pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Então, para essas pessoas, a parábola tinha uma finalidade. Era o quê?
condenar esse tipo de pessoas, tá certo? Em Mateus 13:10, os discípulos perguntaram a Jesus o porquê de ele falar por parábolas. Sabe o que Jesus respondeu? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso dado. Então Jesus disse, quando perguntou por que é que ele falava por parábolas, ele diz, olha, para vocês é dado a conhecer, para vocês eu explico a parábola, para vocês, né, eu vou investir na vida de vocês, porque vocês querem ouvir, querem aprender, querem mudança, mas para eles não, eles são os críticos, eles são aquelas pessoas que não querem ter mudança de vida, não há arrependimento dentro do coração deles. Então para eles, né, essas coisas não são reveladas. Olha o privilégio que nós temos. Para nós, para mim, para você que está ouvindo, Jesus revelou, né, a parábola ou as parábolas, foi revelada, mas para aqueles que não querem, a palavra de Deus ela não foi revelada. As parábolas de Jesus não foi revelada aos corações porque eles não quiseram. Então, se no teu coração a palavra encontrou guarida, que Deus seja louvado. E em Marcos 4:10 ao 12, ao ser inquirido sobre o uso de parábolas, Jesus respondeu que as usava nos seus ensinamentos por duas razões distintas. Quando perguntaram para ele, mestre, por que é que você usa parábolas quando vai falar do reino de Deus, quando vai ensinar a palavra? Ele disse por duas razões distintas. Primeiro, para ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la. Olha que interessante. Tem pessoas que continuam na igreja 1 ano, 2 anos e nunca muda de vida, porque o que está sendo ensinado, aquela pessoa não recebe. Então aquela palavra é como se fosse uma parábola, porque ele não entende, não acha guarida no coração dessa pessoa. E a outra razão é para obscurecer a verdade daqueles que o odiavam. Então, quem é contra a obra de Deus, quem é contra tudo que é de Deus, para essas pessoas a verdade está obscura. Jesus disse o quê? E conheceis a verdade vos libertará. Tem pessoas que não são libertas até hoje. Já faz tempo que está na igreja, mas estar na igreja não quer dizer que está em Cristo. Temos que primeiro estar em Cristo para que as palavras dele estejam em nós e após isso nós sermos discípulos do Senhor, tá certo? Para que a parábola seja explicada e aplicada, é indispensável examinar a sua relação com o que a precede e a segue e descobrir com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. Então, quando nós lemos uma parábola, ou quando formos explicar e aplicar uma parábola, nós temos que entender qual a relação que essa parábola segue e descobrir com base nesta parábola de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. Finalizando aqui o tópico 1, é importante ter em mente as peculiaridades da parábola, enquanto figura de linguagem, para entender a sua mensagem, tá certo? Tópico 2, contexto social e literário. Subtópico 1, Galileia no tempo de Jesus. A Galileia compreendia todo o território ao norte de Samaria até o Monte Líbano, estendendo-se de leste a oeste entre o mar da Galileia e o mar Mediterrâneo e Fenícia. Situava-se nas grandes rotas comerciais que cruzavam o Oriente Próximo e muitos estrangeiros atravessavam a área. A conservação de peixe pela salgadura e sua exportação para todos os lugares do Império Romano era a principal indústria. As ocupações dos habitantes incluíam a agricultura, a fruticultura, a pecuária, o tingimento de tecido, a fabricação de embarcações, o curtume e a pesca. Na Galileia, Jesus reforçou seu ensino com parábolas memoráveis, ilustrando o amor de Deus pelos pecadores, a necessidade de confiança na
misericórdia de Deus. Mateus 4:23 diz: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, a prioridade de Jesus era ensinar a palavra de Deus. Por onde Jesus andava, ele andava ali por Samaria, por Galiléia, Caná, Cafarnaum, ou seja, aonde Jesus passava, a prioridade era o ensino da palavra de Deus. Vez e outra ele curava doente, ele fazia prodígios e milagres, mas a prioridade que Jesus tinha era ensinar a palavra do Senhor. Essa deve ser a nossa prioridade dentro das igrejas. A igreja só cresce sadias por dois meios sólidos: oração e palavra. Oração e palavra. Palavra e oração. Existem vários outros entretenimentos que se dão aí para o povo nas igrejas, mas o problema é que quando não tem mais entretenimento, o povo vai procurar em outro lugar. Uma igreja, para ela crescer com saúde, ela tem que estar estruturada na palavra do Senhor, no ensino da palavra e na oração. Infelizmente, a maioria dos crentes não gosta do ensino da palavra de Deus e nem da oração. Por quê? Porque isso faz o crente crescer. Sabendo isso, o diabo ele coloca no corações das pessoas que não precisam orar ou porque estão orando demais, não precisa ir à escola dominical porque já sabe demais. Deixa eu falar uma coisa para você: quem não senta para aprender não pode estar de pé para ensinar, não é verdade? E quem já ensina não pode parar de aprender para que não pare de ensinar, não é verdade? Então, o ensino da palavra de Deus é muito importante. Um culto ele tem que ter o ensino da palavra de Deus. A igreja tem que ter escola bíblica dominical para que os crentes cresçam sadio. Não para que a igreja venha inchar com entretenimento, não. Mas para que a igreja venha crescer sã, com saúde espiritualmente falando. Porque está aprendendo a palavra de Deus. Oséias 7:12, se assim não me falha a memória, diz que o povo será punido conforme foi ensinado em sua congregação, tá certo? Vamos avançar. Jerusalém no tempo de Jesus. Jerusalém é uma das mais antigas cidades do mundo. É a mais sagrada cidade da Palestina e tem existido como cidade e como capital, além do lugar sagrado, há mais de 3.000 anos. Olha só, nessa época, grande parte da população dependia de esmola do templo. Diante desse contexto, o povo judeu eles aguardava com ansiedade o Messias que viria em glória, conforme profetizado por Zacarias. E naqueles dias estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul, de acordo com Zacarias 4:14. Subtópico 3, contexto literário, os evangelhos. Os 4 primeiros livros do cânon do Novo Testamento, chamados de evangelho, são os registros escritos das primeiras pregações das boas novas a respeito de Cristo. Não são biografias completas, pois não tentaram narrar todos os fatos da carreira de Jesus. Também não são apenas histórias, nem são sermões, embora inclua pregações e discurso. Eles também não são apenas relato de notícias. É o que então? Bom, os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, que significa ver junto, ver da mesma perspectiva, visto de um ponto de vista comum. Então, os sinóticos apresentam a vida de Jesus, os ensinamentos e a significação de Jesus do mesmo ponto de vista. Então, Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam
a vida de Jesus, o ensinamento do Senhor, né, o seu ministério, do mesmo ponto de vista. Só João se limita quase inteiramente ao que Jesus diz e fez na área de Jerusalém. O contexto em que as parábolas foram proferidas é de uma suma importância para se compreendê-las, tá certo? Vamos para o tópico 3. Tópico 3 diz assim: como ler uma parábola? No subtópico 1 diz: entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. Uma das questões mais importantes ao ler uma parábola é o seguinte: procurar entender os elementos culturais operados em cada uma delas. Então, o primeiro ponto a nós observarmos como fomos ler uma parábola é procurar entender o elemento cultural, né? O porquê disso, o porquê daquilo. Então, a cultura, a geografia, tudo isso é importante nós entendermos, primeiro. E segundo, pois, apesar de elas serem uma síntese das experiências humanas, são histórias contadas a partir de uma cultura e tempo. Então, as parábolas, é uma história contada a partir de uma cultura e de um tempo. Torna-se impossível entender as parábolas sem vinculá-las ao seu contexto social. Olha só que importante. Pois elas quase se referem às experiências de pessoas que viviam na época de Jesus. Então, é impossível entender uma parábola sem vinculá-la com o contexto social. Tem que entender, né, o contexto social daquela história que está sendo contada, daquela parábola que está sendo contada, né? Ter o texto fora de contexto vira pretexto para heresias, tá certo? Quase um terço dos ensinamentos de Jesus foi realizado através de parábolas. Então, ele contou parábolas sobre a natureza. Olha só, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo, os homens, veio o inimigo, ou o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Olha só, então uma das parábolas que Jesus contou a respeito da natureza, para ilustrar o reino dos céus. Olha que importante ou que interessante. Outra parábola que ele contou: trabalho e salário. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E então diga antes: prepare-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Outra parábola sobre casamentos e festas. E tendo eles ido comprá-lo, chegou o esposo, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Outra parábola: a mulher que perdera uma de suas 10 moedas de prata. Ele diz: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achá-la? Então, veja que Jesus ele sempre trazia os seus ensinos por meio de parábolas, certo? Jesus não falava de forma genérica acerca da busca de Deus, mas sempre através de histórias de experiências cotidianas, certo? Subtópico 2, procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. Tendo a parábola o objetivo de transmitir uma mensagem, e no caso específico tal comunicação procede de Deus, é imperioso que o leitor procure as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus em todo ou em total contexto literário. Somente após esse exercício é possível pensar na aplicação da parábola. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Subtópico 3, identificar
a aplicação prática da parábola. Por meio de suas parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem de salvação, conclamando-os a se arrependerem e a crerem. Aos crentes, desafiava-os a colocar a fé em prática, exortando seus seguidores à vigilância. Então, por meio de parábolas, Jesus levou aos seus ouvintes a mensagem da salvação. E dizendo para ele, olha, vocês têm que se arrepender. A pregação do Evangelho é essa. É salvação e arrependimento. Então a pessoa já veio, está em Cristo, agora ele desafia aqueles que estão em Cristo. Jesus agora ele desafia a colocar essa fé em prática. Ou seja, exortando agora os crentes à vigilância. O crente tem que vigiar. Vigiar e orar. E primeiro é vigiar, depois a oração. Não é verdade? Então, devemos tomar como base aí as parábolas de Jesus, que nos incentiva a colocarmos aí a nossa fé em prática. Tá certo? E também devemos aí agir com vigilância. Uma boa maneira de identificar a aplicação prática de uma parábola é fazer a seguinte pergunta: para quem a parábola foi contada? Para quem foi que essa parábola foi contada? Por que a parábola foi contada? Olha só, para quem foi, a pergunta que se deve fazer. E para quem foi contada, qual a moral da parábola? Qual é a moral da história? Né? Existe algum ponto culminante na parábola? Um ponto principal? Outra pergunta deve ser feita. Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola? Então, essas aí são uma das maneiras boas de identificar a aplicação prática de uma parábola. Bom, pessoal, nós chegamos aqui à conclusão. Para finalizar esta pré-aula, já quero deixar aqui meus agradecimentos. Muito obrigado, que Deus abençoe. Na conclusão diz assim: não há como perceber nem entrar no reino de Deus sem ter nascido de novo. Por isso a salvação da alma é parte integrante das parábolas. Você já renasceu? Já se arrependeu dos seus pecados e confiou em Jesus Cristo e em seu sacrifício pelos seus pecados? Você conhece o reino de Deus? Seu coração já se prostra diante deste reino? Ou vive em rebeldia contra ele ainda? Os verdadeiros súditos reconhecem a soberania do rei e submete-se a ela. Bom, meu amado, Deus abençoe a sua vida, você que me acompanhou até aqui. Se você ainda não faz o uso desses slides na sua igreja, recomendo a fazer. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima lição de número 2, se o Senhor assim nos permitir. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, não se esqueça daquele joinha. E também não se esqueça de compartilhar esse trabalho aí com outras pessoas, para que outros professores também venham fazer o uso desses slides, que tem sido bênção na vida de muitos professores. São quase 20 estados brasileiros e 2 países estrangeiros que têm feito o uso desses meus slides. Deus abençoe você que faz o uso desse trabalho. Você sabe que é com você que eu estou falando. O meu forte abraço e a minha gratidão. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.